E aí pessoal, tudo certinho? Espero que esteja bem com todos vocês, todo mundo com saúde. Bom, olha só, eu vou tentar ajudar um estudante aqui com uma dúvida que me foi enviada. A propósito, se você quiser falar comigo assim mais diretamente, me segue aqui no Instagram, tá na barrinha aí embaixo o endereço, tá? Bom, vamos lá. O exercício aqui que me foi enviado trata-se de fazer algumas comparações entre cossenos sem a gente, na verdade, usar uma tabela ou usar uma calculadora. Então vamos ver como é que a gente faz isso? Olha só, aqui está o problema que foi proposto, né? Aqui está dizendo assim, ó, sem usar uma tabela trigonométrica, compare os seguintes pares de valores. Então aqui ele foi dado aqui, ó, cosseno de 65 com cosseno de 85, cosseno de 91 com cosseno de 89, cosseno de 50 com cosseno de 340, cosseno de 190 com cosseno de 170. Para você fazer essa comparação, lembra que está falando de fazer comparação, né? Então aqui está falando compare, ó, compare esses valores. Você precisa saber qual é a relação entre eles, se é de igualdade, ou se o primeiro é maior do que o segundo, ou se o primeiro é menor do que o segundo. E para fazer isso, você precisa de ter uma noçãozinha, né, de ciclo trigonométrico. Porque aqui você vai ter condições de olhar para a função e a partir dessa função, né, a partir desse olhar aí, você vai poder falar quem é maior, quem é menor. Veja, lá no ciclo trigonométrico você tem aqui, quando você olha aqui, ó, pensa nesse ponto aqui, a origem aqui é o 00, né? Agora pensa isso aqui vindo até aqui. Eu vou ter um ponto aqui e esse segmento juntamente com esse aqui, eles vão determinar um ângulo, não é verdade? Então, aqui eu vou ter um ângulo, por exemplo, aqui um ângulo alfa. É naturalmente que esse ângulo também, ele define um comprimento de arco aqui, né? A esse ângulo alfa aqui, eu tenho associado também um comprimento x aqui. Isso aqui é um número real, é o que nós chamamos da medida dessa abertura aqui em radianos. E aí, nós podemos então enxergar o cosseno, já que essa circunferência aqui é uma circunferência unitária, né? O raio dela aqui é 1. O cosseno, ele fica sendo esse pontinho aqui, ó. Este pontinho aqui é o ângulo de 90 graus. É neste lugar aqui onde está marcado o cosseno do ângulo alfa, né? E também é o cosseno desse arco de comprimento x aqui. De forma análoga, o seno ele é marcado aqui, né? Esse lugar aqui é onde fica marcado o seno do ângulo alfa. No caso do exercício, ele quer que você compare cossenos. Então ele quer saber quem é o número maior, quem é o número menor. Por exemplo, se eu estou com esse ângulo aqui e eu desenho um outro ângulo, vamos supor que eu colocasse esse ângulo bem aqui assim, ó. É um ângulo menor, não é? Deixa eu chamar isso aqui, por exemplo, de beta. É um ângulo menor. Aí eu te pergunto assim, qual que é a relação entre o cosseno de alfa e o cosseno de beta? Você vai olhar para cá e falar assim, olha, o meu cosseno verde aqui do beta, ele está mais perto de 1 do que esse cosseno de alfa. O cosseno de beta é esse que você marca bem aqui, ó. Aqui é o cosseno de beta. Então, nesse caso aqui, o cosseno de alfa, ele é um número menor do que o cosseno de beta, ok? Então, nesse caso aqui, eu estou numa situação genérica, e o que o exercício pede? É que você faça algumas comparações com alguns ângulos. Então, você vai ter que identificar qual é a posição desses ângulos aqui no ciclo trigonométrico para saber quem é maior e quem é menor. Lembrando que você vai olhar para esse pontinho que está marcado aqui em cima do eixo X. É ele que marca o cosseno do ângulo, ok? Por exemplo, na letra A aqui, ele quer que você compare cosseno de 65 com cosseno de 85. Isso aqui já está trabalhando aqui com os ângulos reais, né, os verdadeiros. Mas você não precisaria necessariamente de fazer um desenho preciso. Mas o que eu quero só que você repare é o seguinte, olha. Bom, você tem aqui um ângulo de 65 graus. Então, o ângulo de 65 ele é menor do que o ângulo de 85.
Então você vai ter alguma coisa parecida com isso aqui, né? 65 e 85. Onde é que está o cosseno de cada um? O cosseno de 65 é esse número que você obtém quando você desce lá do vértice de cima lá para o eixo X aqui embaixo. Então é nesse lugar aqui é onde está marcado o cosseno. Aqui é onde está o cosseno de 65 graus. Veja que eu não sei que número que é esse, mas sei que esse número é maior do que esse que aqui, ó. Quando você desce lá do 85 para cá, esse número aqui que você encontra, ele é o cosseno de 85. Então o cosseno de 85, ele é esse número aqui e ele está à esquerda, ele é menor do que o cosseno de 65, tá certo? Então a relação entre esses dois números é isso aqui, ó, cosseno de 65. Tá aqui o cosseno de 65 está à direita do cosseno de 85. Então o cosseno de 65 é maior do que o cosseno de 85. Entendido? Vamos para o próximo? Aqui eu quero saber qual que é a relação entre o cosseno de 89 e o cosseno de 91. Bom, primeira coisa que você vai reparar é o seguinte. 89 é um ângulo que está aqui no primeiro quadrante, né? Já 91 está aqui no segundo quadrante. Qualquer ângulo do segundo quadrante, qualquer ângulo que você pegar aqui no segundo quadrante, quando você pegar esse ponto aqui e descer aqui, você vai ver que esse número aqui será um número negativo. Então esse número aqui, ó, é negativo. Já um ângulo do primeiro quadrante, qualquer que seja ele do primeiro quadrante, ele será um número positivo. Qualquer ângulo que você pegar aqui no primeiro quadrante, ele será positivo. Então, só por isso você já pode estabelecer uma relação entre o cosseno de 91 e o cosseno de 89. Veja, vou te marcar aqui, ó, que é positivo. O cosseno de 91, ele é mais do que 90 graus, não é? Então, esse cosseno de 91 aqui é um número negativo. Cosseno de 91 é negativo. Cosseno de 89. Cosseno de 89 é um número que está aqui no primeiro quadrante. Estando ele no primeiro quadrante, ele é positivo. Então, se eu quero estabelecer a relação entre esses dois números, eu vou dizer o quê? Que o cosseno de 91 é menor do que o cosseno de 89, porque eu estou com um número negativo aqui à esquerda. Entendido? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta aqui é: qual que é a relação entre o cosseno de 50 e o cosseno de 340? Bom, deixa eu dar uma rabiscada com vocês aqui antes de colocar o desenho do problema aqui. Olha só, 50 graus. 50 graus, ele é um ângulo do primeiro quadrante, né? Então, como é que você poderia fazer isso aqui? Você poderia fazer o seguinte: você faz um rabisco qualquer, né? Uma circunferência qualquer aqui, avisa que ela tem raio 1, né? E aí você vai marcar lá os 50 graus. Onde é que está os 50 graus? Bom, os 50 graus, ele é um arco aqui do primeiro quadrante, né? Então tá lá, aqui é um ângulo de 50 graus. Se eu vou calcular qual que é o cosseno de 50 graus, ó, se aqui está meu 50 graus, é nesse lugar aqui que estará o meu cosseno de 50. 340 graus vai ser alguma coisa por aqui assim. É pertinho de 360, né? Porque falta 20 graus aqui, ó. Seria 20 graus medido nesse sentido aqui. Quando você diz que você vai medir nesse sentido aqui, você coloca um sinalzinho de menos aqui, né? Então seria 20 graus a menos. Então veja, a abscissa desse ponto aqui, ó, se você for olhar para cá, essa abscissa aqui é um número positivo mais perto de 1 do que esse vermelhinho. Então o cosseno de 50, em relação ao cosseno de 340, ele é menor, né? Olha só, aqui eu teria o cosseno de 340 graus, bem aqui, né? O 340 está pertinho do 360, falta 20 graus só. E esse aqui está 50 graus acima, então a abscissa dele está à esquerda, né? Ele é um valor menor. Então você por aqui você já poderia comparar. Agora deixa eu colocar o desenho aqui para vocês. Então aqui está a situação com as medidas exatas. Como você viu agora
eu falando anteriormente, dá para você fazer isso só com um rabisco. Mas o que eu queria que você observasse é justamente isso, ó, 340 graus, né? Falta 20 graus aqui para chegar até o 360. Esse número que você vê aqui, ele é o cosseno de 340. Ó, aqui é onde está o cosseno de 340. E nesse local aqui é onde está o cosseno de 50. Aí ele quer que você compare as duas coisas. Quem é que é menor do que quem? O cosseno de 50, que é esse número aqui, ele é menor do que o cosseno de 340. Então o cosseno de 50 ele é menor do que o cosseno de 340. Entendeu? Vamos para o próximo. Bom, agora vamos comparar o cosseno de 190 com o cosseno de 170. Vamos lá, a primeira coisa que você desenharia é uma circunferência, né? Depois de desenhada a circunferência, você vai reparar que os 190 graus é somente 10 graus além dos 180. O que você tem que reparar é mais ou menos assim, ó, passou 10 graus de 180. Então, esse aqui seria o ângulo de 190. E a abscissa dele é que é o cosseno. Então, o cosseno ele estaria bem aqui. Então, este pontinho aqui, ele é o cosseno de 190. Aí, se você pegar 170, é o mesmo 10 graus, né? Só que a menos. Aqui era 180 mais 10. Aqui é 180 menos 10. Então, já que é 180 menos 10, você vai ter uma situação mais ou menos assim, né? Olha só o que vai acontecer aqui. Aqui é onde estaria o ângulo de 170 graus. O vermelhinho aqui é o ângulo de 190. 190 graus. Agora, o que vai acontecer com a abscissa, com o X desses pontos aqui, o verde e o vermelho? Estará no mesmo lugar. Então, esse pontinho aqui também é a abscissa desse ponto que está aqui em cima. Esse pontinho ali também é o cosseno de 170 graus. Vamos ver o desenho agora, feito com precisão? Bom, aqui está, mas aí você veja que te dá uma ideia, mas o que você precisa realmente é perceber que 190 são 10 graus a mais do que 180, 170 são 10 graus a menos do que 180. Então esse ponto C aqui, ele será tanto o cosseno desse arco verde, quanto o cosseno desse arco azul. Então a relação entre eles é uma relação de igualdade, essas duas coisas são iguais. Entendeu? Bom, minha gente, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!